que vai culminar na queda de todo o sistema russo vigente até o momento. Vamos ver isso em detalhes. Acontece a Primeira Guerra Mundial, vem a Revolução Branca em fevereiro de 1917 ou março, segundo o calendário gregoriano. Fevereiro pelo calendário juliano, março pelo nosso calendário o gregoriano. Em março de 1917, os menchevistas subiam ao poder na Rússia. A subida deles ao poder não resolve o problema da crise que a Rússia passava. Só tende a agravar-se, principalmente após o episódio da tentativa da Rússia em invadir territórios austríacos. Lembra do Império Austro-Húngaro? Está aí o conflito mais marcante deste momento entre Rússia e o Império Austro-Húngaro. Este conflito vai desestabilizar o poder de Kerensky, que tinha subido ao poder em março de 1917, retirando a famosa família Romanov do poder, de Nicolau II. Bom, o fracasso da Revolução Branca, que nós chamamos a subida dos menchevistas ao poder, fortalece a classe de trabalhadores, fortalece os sovietes. E com isso, Lenin, Stalin e Trotsky vão conseguir ascender ao poder no ano de 1917, no mês de outubro, pelo calendário juliano e pelo nosso calendário novembro do ano 17. Isso sim era dada a Revolução Vermelha, a Revolução Socialista, a Revolução do povo, a Revolução do proletário, a Revolução do camponês. Era dado a Revolução Russa. Lenin subiu ao poder. Porém, durante o período que Lenin ficou no poder, ocorreu uma guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Este exército, o vermelho, liderado por Trotsky, já o Exército Branco, patrocinado pela burguesia internacional. No ano de 1921, esta guerra teve o seu final, com a vitória do Exército Vermelho, e aí a implantação da política de Lenin no poder. Essa política de Lenin estava centralizada na famosa Tese de Abril, ou as Teses de Abril. Uma pequena frase que resume as Teses de Abril. Terra, paz, pão. O pão, paz, terra, tanto faz. A importância é divisão da terra para todos, alimentos para todos, ninguém pode passar fome. Paz entre a população russa. No ano de 1921 acabava esta guerra, a Guerra Civil, e começava uma nova era. No mesmo ano, em 1921, era idealizado o comunismo de guerra. Mas o que vem a ser o comunismo de guerra? A característica principal deste processo era centralizar a produção e eliminar a economia de mercado. Isto era o comunismo de guerra. A partir desse ponto, era criada a NEP, chamada Nova Política Econômica. A NEP era fundamentada numa ideologia de fazer uma ação mista entre o capitalismo e o socialismo, permitir a existência da indústria privada para favorecer o crescimento e a competição com a indústria estatal, produzir um produto que fosse capaz de concorrer no mercado internacional. A NEP durou mais ou menos entre 1921 e o ano de 1928. Outro ponto que é interessante é o ano de 22, com dois marcos. Primeiro, 1922, a criação do Comintern. Mas o que vem a ser o Comintern? O Comintern nada mais era do que o Partido Comunista, que vai dominar o cenário russo até a sua queda, né, do regime socialista em 1991, com o fim da União Soviética. O Partido Comunista que vai ter suas N ramificações no mundo. Por exemplo, a formação, o surgimento do Partido Comunista do Brasil, no mesmo ano, em 22, no Rio de Janeiro. Outro ponto interessante, neste mesmo momento, é a união dos operários e dos camponeses, é a união da bandeira vermelha, símbolo do socialismo,
com a foice camponesa e o martelo dos operários. Era criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS. Vamos ver mais um trecho da série Testemunha da História, agora sobre a morte de Lenin e um pouquinho mais a respeito desse período? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. 21 de janeiro de 1924. Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, morria aos 54 anos de idade. Milhares de comunistas enlutados enfrentaram as baixíssimas temperaturas do inverno de Moscou para prestar a última homenagem ao criador da União Soviética. A carreira política de Lenin foi marcada pela devoção às atividades revolucionárias. Ao desenvolver o que mais tarde seria chamado de leninismo, ele estudou a situação social e política da Rússia sob uma perspectiva marxista. Mas quando adaptou a visão de Marx sobre a revolução das massas proletárias, Lenin passou a considerar essencial a criação de um partido revolucionário monolítico formado por uma elite que lideraria os incultos operários. Depois de passar anos preparando as bases para o assalto ao poder, ele liderou com êxito a Revolução Comunista de 1917. Após a Revolução, Lenin consolidou o poder do Partido Comunista, criou uma temível polícia secreta e reformou a economia de acordo com os princípios marxistas. Enfrentou uma guerra civil, a escassez de alimentos, epidemias e protestos. Quando percebeu que a Revolução Russa ficaria ameaçada sem apoio dos camponeses, deu a eles maior controle sobre a terra. No dia 25 de maio de 1922, Lenin sofreu um derrame e, depois de uma longa doença, morreu. Foi sucedido por Joseph Stalin. A cidade de São Petersburgo foi rebatizada de Leningrado em sua homenagem. O mausoléu de Lenin na Praça Vermelha, em Moscou, tornou-se o mais famoso santuário do mundo comunista. O leninismo continuaria a ser a base do modelo político soviético até os anos 80, quando o questionamento das ideias de Lenin levou ao fim do comunismo e da União Soviética. As estátuas de Lenin foram derrubadas. Uma era tinha terminado. Leningrado voltou a se chamar São Petersburgo. Com o falecimento de Lenin, o poder ficava vago e a disputa pelo poder ficava entre Stalin e Trotsky. O pensamento de Stalin estava preso à ideia de um socialismo para dentro. O socialismo para dentro significava a consolidação do poder na União Soviética, ou seja, do socialismo na União Soviética. Já Trotsky idealizava o socialismo para fora. Mas o que vinha a ser isso? Além de buscar a consolidação do socialismo dentro de sua própria nação, a ideia era expandir o pensamento socialista para o mundo inteiro. Não precisamos dizer quem venceu, né? Stalin venceu o duelo e Trotsky fugiu da União Soviética. Ocorreu um exílio político aí. Trotsky foi parar no México no ano de 1944, sendo morto por um agente da KGB disfarçado de jardineiro, a mando de Stalin. 24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como uma quinta-feira negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso.
Em 1931,